Do avivamento, bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia maravilhoso, um dia muito abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético para todos vocês, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Foi muito poderosa hoje a oração da madrugada, amém? Nós temos orado todos os dias e o Senhor tem quebrado os grilhões, o Senhor tem trago uma ruptura extremamente sobrenatural, extremamente profética. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Pronto. Amém? Glória a Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Declaro que hoje nós vamos viver um romper sobrenatural, um romper avassalador, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra hoje que vai fazer muito sentido com aquilo que nós oramos hoje e o que nós vamos fazer na próxima oração da madrugada, tá? Olha lá, a Verônica pegou 70 anjos e os caminhões para trazer as minhas bênçãos. Amém. Cada um dentro da sua ousadia, certo? Mas vamos lá. Hoje eu vou trazer uma palavra para você, tá? Muito poderosa. Quebrando a raiz de escassez, quebrando, né? Porque não adianta você querer viver prosperidade se você tiver as raízes. E às vezes não adianta só você orar. Orar é uma coisa, você tem que mudar o que? O comportamento. Tem que mudar o comportamento. E eu vou dizer hoje aqui alguns comportamentos que você precisa mudar para ativar a prosperidade na sua vida, certo? Então, hoje vou ensinar para vocês, e aí de madrugada vocês vão pegar um óleo de oliva, é de oliva, tá, gente? Não é de cozinha não, tá? Porque tem gente que é tão escasso que não quer ir lá pagar 18, 16 reais num frasquinho de óleo de oliva, quer comprar lá um óleo de 5, 3 reais. Não, é óleo de oliva. Aí eu já tô até falando para vocês a escassez. Tem gente que é tão escasso, que fala, pode ser óleo de cozinha? Gente, não. Gente, primícia para Deus é o melhor, não é o pior. Tá? Então hoje eu vou trazer para você uma palavra do céu, uma palavra sobrenatural para você entender, tá? Que você precisa mudar alguns aspectos aí da sua vida, da sua casa, alguns comportamentos, porque tem coisas que são enraizadas em nós, por pai, por mãe, por tio, tia, enfim, tem coisas assim que é totalmente enraizados pelos nossos antepassados, certo? Então vamos entrando. Hoje essa live vai ser muito poderosa. Amanhã eu vou esperar você na oração da madrugada. Vai ser poderoso demais. Deixa eu achar aqui um pequeno material aqui que fala. Será que é esse aqui? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Tá travando, gente? Fala pra mim se tá travando. Fala pra mim se tá travando. Conta pra mim. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso, santo. Vamos orar para nós começarmos. Gente, a oração 2h45 a gente manda o link. 2h50 começa a orar e nós arrepia na oração. A gente faz a oração, faz a ceia e uma oração direcionada todos os dias. Amém? Tá baixo. Melhorou? Aumentou o volume? Certo? Queridos, o óleo pode ser um óleo de mirra, pode ser um óleo que é próprio, né, para isso. Certo? Então, na oração da madrugada, vocês vão trazer o azeite, vai deixar pertinho assim, que eu vou estar consagrando.
tá? Chimarrão daqui, gente, ó. Então, na oração da madrugada, vocês vão pegar o óleo, vai deixar perto assim, eu oro 1 hora, todos os dias na madrugada, né? E vocês oram junto comigo. E aí vocês vão trazer o óleo, nós vamos estar consagrando esse óleo, certo? É um ato profético muito poderoso que nós vamos fazer. Quem acredita aqui em atos proféticos? Mateus 18. Amém? Se você for ver Elias, tá? Queridos, é um óleo não pode ser um óleo que já é consagrado, porque esse vai ser consagrado para uma finalidade. E aí você vai, esse óleo ele vai ser especial para uma finalidade. Amém? Ele vai ser para uma finalidade. Tem a ver com o que nós vamos fazer aqui hoje. Tá? Então, você já quebra o espírito de escassez de você. Eu vou levar esse óleo aqui. Se ele já está consagrado, não, esse óleo ele é para uma finalidade. Amém? Tá? Então, é um óleo preparado aí que Deus vai estar para... Esse dia eu fiz um ato profético com uma pessoa, né? Consagrei algo para ela. Ela falou assim, isso aqui eu vou usar de pouquinho. Eu falei, mulher do céu. Glória a Deus. Amém? Depois eu vou anotar lá no grupo para vocês. Vamos começar? Hoje nós vamos ler Isaías 24. Fecha os teus olhos. Para quem é novo na live, a gente lê um capítulo na live, 6 em casa, e assim a gente vai ler a Bíblia 2 vezes por ano. Certo? 2 vezes e meia por ano, mais ou menos. Certo? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade de Cristo Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos e declaramos, Pai, que o Senhor é santo. Espírito Santo, obrigada pelo dia de hoje, que hoje seja um dia sobrenatural, um dia profético, um dia avassalador, que hoje o Senhor possa, Senhor Deus, vir trazer, Pai, um tempo novo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, que o Espírito Santo hoje esteja, Senhor Deus, aqui falando conosco de forma sobrenatural e de forma avassaladora. É isso que nós oramos, é isso que nós profetizamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem gente que é esperto, e eu glorifico que tem gente que é esperto e já está pensando em pegar 2 litros de óleo. Tem gente que é ligeiro, tem gente que entende as coisas no mundo espiritual, mas não é todo mundo que entende. Enquanto tem gente lá, eu vou comprar um menorzinho, nem sabe sobre o que é. Às vezes vai ser algo que vai te beneficiar tanto. Vou falar não. Cada um que viva pelo seu próprio discernimento. Amém? Então vamos lá. Isaías 24. Amém? Isaías 24. Vamos ler. Todo dia nós estamos lendo e Deus tem falado. Vocês leram Isaías 23? Vocês viram o que fala em Isaías 23? Amém? Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra, transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes, sacerdotes, e o povo, e os servos, e os senhores, servas e senhoras, e os que compram e os que vendem, e os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado, a terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. A terra lamenta seca, sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus. Violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna, por isso a maldição consome a terra. Seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca e as videiras murcham. O que festejam agora gemem, o som animado dos tamborins cessou e já não se ouve os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos de harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre nas ruas. Multidões clamam por vinho e a alegria se transformou em tristeza. A celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas e seus portões foram despedaçados.
Deus está falando, gente. Assim é em toda a terra, sobrou apenas um remanescente. Oh, aleluia! Assim é em toda a terra, sobrou apenas um remanescente. Como as azeitonas que sobraram quando a árvore é sacudida, e como as uvas que restam em uma videira depois da colheita. Mas todos os que restam gritam e cantam com alegria, e os que moram no leste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste deem glória ao Senhor, e nas terras além do mar louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Amém? Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço, o engano ainda prevalece. Há traição por toda parte, terror, armadilhas e laços esperam por vocês. Habitantes da terra e os que fogem apavorados cairão numa armadilha, e os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou. Está totalmente destruída e sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado. Estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes nas nações da terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão, e por fim castigados, e então o esplendor da lua miguará, e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião. Reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades. Amém? Mais profético que isso não tem jeito. Abra comigo agora em Deuteronômio 28, fazendo favor. A primeira palavra que Deus falou comigo foi essa. Na minha vida, eu era adolescente, estava dando muito trabalho para minha mãe, e aí minha mãe falou, abre uma palavra, Deus vai falar com você. E aí Deus falou em Deuteronômio 28, que se eu fosse obediente, eu viveria essa prosperidade aqui. Amém? E aqui hoje eu quero trazer algumas chaves para vocês. E ontem eu conversava, com uma querida, falando para essa pessoa que não adianta querer viver prosperidade e ter bloqueios, certo? Ter bloqueios de escassez. Então, Deuteronômio capítulo 28. Se vocês obedecerem tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará acima. O Senhor, seu Deus, os colocará acima, muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas. As suas crias e o seu gado e seus rebanhos serão abençoados. Os cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. E todo lugar que forem em todo o mundo, o que fizerem serão abençoados. Amém? O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você em uma direção, mas sairão dispersos em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dará. O Senhor, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor constituirá como seu povo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará as chuvas e seu rico tesouro no céu abençoará todo trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado.
se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará por cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem por menos que seja de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses além de mim. Deixa eu falar algo para você. Quem quer viver a prosperidade do Senhor tem que ser obediente a Ele, tem que viver debaixo do quê? Dos requisitos dele. Então, você quer viver grande prosperidade do Senhor? Seja um dizimista, seja um primiciador, seja um ofertante, tá? Seja uma pessoa que carrega esses princípios. Se você quer viver a prosperidade que vem do Senhor. Se você quer viver a prosperidade que vem do mundo, faz do jeito que você achar melhor. Só que a prosperidade do mundo, ela é instável. Ela pode estar hoje na sua mão e amanhã ela pode não estar. Mas a que vem do Senhor, ela é abundante e a traça não corrói e ninguém tira da sua vida, certo? Eu preciso que você entenda isso, ok? E, queridos, eu venho de uma família próspera, mas eu acessei uma prosperidade que vem da parte do Deus vivo, ok? E hoje, de madrugada, eu orava pedindo para vocês, ok? Que vocês viessem viver essa prosperidade. Ainda que isso esteja desatado nas cortes celestiais, você precisa manifestar isso nas regiões naturais. E aqui agora eu preciso que você entenda algo. Aqui. Eu preciso que você entenda. Quando Deus pede algo para você, eu estava tentando ontem explicar isso para uma pessoa. Quando Deus pede uma primícia para você, Ele não quer o resto. Ele não quer aquilo que para você não serve. Ele quer o seu melhor. E o seu melhor, queridos, é aquilo quebrando toda a raiz de escassez. Esse é o tema de hoje. Quebrando toda a raiz de escassez. E aí, quando a pessoa tem escassez, ela pensa assim. Pega a visão aqui que eu já vou falar pra você. Ela pensa assim, a pessoa que tem raiz de escassez. A pessoa que é escassa. Ela quer fazer assim, às vezes ela ajuda, mas ela só ajuda no critério de merecimento ou da pessoa ser muito pobre. E tá errado isso. Porque existe uma lei no mundo espiritual sobre os terrenos férteis, certo? A oferta de Caim e Abel. Abel ofertou o melhor que ele tinha. Caim ofertou o resto. Já tinha passado um tempo, ele foi lá e fez a oferta dele, tá? Então, às vezes, a gente fala assim, eu não vou ofertar na vida de fulano, porque fulano já tem demais. Mas ele tem demais porque ele é próspero, ele é um terreno fértil. Aí, se você quer prosperar, você tem que entregar num terreno fértil. Porque se você entregar na vida de uma pessoa que vive miséria, você não colhe riqueza. Então, existem leis do mundo espiritual. Existe toda semente que ela é lançada no altar, ela reverbera, ela multiplica. Isso aí é uma lei. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. E tem gente que pensa assim, eu vou ofertar, é muito pouco. Mas se o seu pouco é o muito, por exemplo, às vezes na sua igreja, Deus já tocou no seu coração para você ir lá e fazer uma oferta na vida da sua pastora, do seu pastor, que é o sacerdote, na vida deles, não é no altar, na vida deles. Mas você não faz isso porque você tem escassez, você carrega escassez. Então aqui eu quero dar alguns exemplos hoje de escassez, tá? O que é escassez, queridos? Você ter louças boas e só usar os copos de extrato de tomate, certo? Eu não tenho nada contra você ter um copo de extrato de tomate na sua casa. Só que se você é uma pessoa que junta treco, junta tudo, Deus nunca vai te colocar numa riqueza de ter louças boas porque você não sabe usufruir delas. Na minha casa eu não aceito, porque tem coisas, comportamentos que a gente faz que é do espírito mulambo. Tem coisas que é do espírito mulambo, é um demônio que vem e fala, não, aproveita essa vasilhinha aqui, não, aproveita essa cacaeirinha aqui, não, aproveita isso daqui. E eu quero dizer aqui hoje para vocês, se você quer viver um nível de prosperidade, de riqueza, você tem que manifestar isso na sua forma de viver. Aí você vai falar assim, mas apóstola, eu não tenho muito. Mas você vai começar a viver com o pouco que você tem. Com o pouco que você tem. Você acha que eu comecei a ofertar muito para o Senhor? Não, queridos, eu não comecei a ofertar muito para o Senhor. Eu fiz uma aliança com Deus há muitos anos atrás e eu falei, Deus, eu não quero ser abençoada, eu quero ser uma provedora.
O provedor, ele está num lugar superior do abençoado, porque o provedor, além dele ser muito abençoado, ele é um provedor. Ele é um provedor. Ele é aquele que ele tem para prover. E eu quero contar aqui para vocês que quem não sabe fazer no pouco nunca vai saber fazer no muito, certo? Nunca vai saber fazer no muito, nunca vai. Quem não souber fazer com 100 reais, com 30 reais que tem, queridos, eu vejo a fé de muitas pessoas assim, tem hora que eu falo, meu Deus, esse povo é maravilhoso, esse povo tem fé, certo? Então, não desejem ser abençoados, desejem ser provedores. Só que para ser provedor, você tem que quebrar a escassez. E eu vou falar uma coisa para você, um provedor de Deus é alguém que Deus sempre vai pedir emprestado. Como assim? Deus vai pedir emprestado. Deus vai chegar para você e vai falar assim, ei, preciso de 20 mil. Você tem? Coloca ali para mim. Só que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Só que, para Deus confiar em você, primeiro você tem que construir isso com ele, certo? Então aí tem alguns comportamentos que travam a vida de uma pessoa. Eu vou falar algum deles aqui, que são comportamentos que vêm do espírito mulambo, do espírito de pobreza. Queridos, tem demônios, tá? Que eles entram dentro da casa da pessoa e ele trava a vida financeira daquela pessoa. Então, por exemplo, e outra, essa escassez, às vezes você fala assim, mas apóstolo, eu não tenho escassez com comida, minha casa é farta. Mas às vezes você tem escassez com você. Você só compra do mais baratinho, do mais ruinzinho, do mais... Eu tive uma mentorada que ela falava assim pra mim, pra minha família, eu compro tudo do bom e do melhor, mas quando é pra mim, eu compro só o pior. Isso é escassez, é barra de merecimento baixa. E queridos, quando você se comporta desse jeito, você tá falando que você é ingrato a Deus. Tá? Queridos, a palavra de hoje aqui é para você pegar. Então, por exemplo, o meu esposo, ele vem de cultura japonesa. Então, a família japonesa tem costume de guardar até caixa de ovo. Eu não aceito isso aqui na minha casa. Agora que eu tô deixando guardar as pets para colocar os arroz, o feijão, para fazer aí armazenamento, tá? Mas não gosto que junta caixinha de nada, coisa de requeijão. Vamos lá na van, vamos lá em algum lugar, vamos comprar os potinhos pra gente colocar isso daqui, porque isso aqui é espírito de miséria, espírito de pobreza. E se eu tenho condições para comprar uma tapuera ali, queridos, de 6, de 7 reais, por que que eu vou declarar? Isso aí, queridos, é uma declaração de pobreza. Eu preciso que vocês entendam isso. Então, tem demônios que agem dessa forma, tá? Usa o Presto Barba, já tá ali com ferrugem. Tá lá usando aquele mesmo Presto Barba. Queridos, eu preciso que vocês entendam que tudo isso... Olha, eu vou contar, eu tenho um vô que ele carrega o espírito de miséria num nível alto. Ele toma banho com o balde do lado para que a água do lado respingue e ele use no vaso para dar descarga. Só que todo dia ele vai na loteria fazer a fezinha dele, gasta 30, 35 reais. Então, queridos, são princípios, e eu vou falar uma coisa pra você, jogo de loteria é tudo maldição pra sua vida, tá? Continua jogando, que você vai ver que sua vida financeira trava até o tutano. Porque quem depende da prosperidade que vem de Deus vai receber uma estratégia de Deus e vai prosperar diante de Deus, tá? Então eu preciso hoje que vocês entendam isso. Guardar coisa quebrada em casa. A Nani viu esse mês, começo do mês, eu tirei todas as roupas boas que eu não uso. E eu tô, querida, eu tô seca já, né? Peguei, tirei, porque você fica lá, isso aqui é bonito, uma hora, não usa. O ser humano usa muito pouca roupa. Fui lá e tirei 2 sacos de roupa, eu devo ter tirado muita peça de roupa, certo? E aí eu falo, quando eu faço isso, eu tô falando assim pra Deus, Deus, pode me abençoar com mais. E eu dou as minhas coisas boas, certo? Então, queridos, não é só dizimar e ofertar, você tem que manifestar, certo? Manifestar esse estilo de vida, ainda que você tenha pouco. Então, olha só, guardar coisa vencida, coisa estragada, coisa que não dá nem para outro usar. Outra, não dê nada quebrado, nada sujo, nada rasgado para ninguém, que é maldição também na sua vida. Pega a visão aqui. Pega a visão aqui. Não dê nada quebrado, nada rasgado. É maldição.
É maldição. Deus abomina isso, tá? Então, Deus, ele quer que a gente viva a prosperidade. Só que para nós vivermos prosperidade, nós temos que ter uma mente próspera. Então, por exemplo, se você pode comer algo bom, por que você só compra coisa pior para você comer? Você come mal, come algo, traz comida ruim para tua casa porque você quer juntar, mas juntar pra quê? Daqui você não leva nada. Eu não tô falando, querido, que você tem que gastar o dinheiro desregradamente. Eu tô falando que essa escassez, ela pode vir de uma cultura, ela pode vir do seu avô, da sua avó, e você já nascer debaixo dessa frequência. Mas todo esse tipo de frequência tem que ser quebrado, tem que ser destronado em nome de Jesus. A Nani, ela anda um pouco mais perto de mim. Eu não tenho miséria com nada e não gosto de quem tem miséria. Porque quando alguém tem miséria, tá? Quando alguém tem miséria, está profetizando pobreza. E Deus, ele é rico e ele é o dono do ouro e da prata, certo? Então, queridos, mandaram roupa suja, calçado sujo pro Rio Grande do Sul. Queridos, toda vez que você der uma roupa rasgada, você tá plantando maldição, certo? Só tô contando aqui pra você. E aí nós tem alguns demônios, tem o mulambo. O mulambo é o demônio que, além dele trazer pobreza, ele traz sujeira, desorganização. E aí e começa a juntar o quê? Os ratos espirituais na sua casa. Porque o mulambo é assim, tá vencido, deixa aí. Tem dó de jogar fora. Tá quebrado, deixa aí, tem dó de abrir mão daquilo. E aí o espírito mulambo é um demônio que, além da casa tá suja, tem coisa vencida, tem coisa quebrada e a pessoa não consegue desapegar. Aí tem o outro demônio que é o dadá. Não, isso aqui ainda dá pra mim usar. Não, isso aqui uma hora eu uso. Isso aqui uma hora emagrece. Mentira, queridos. Isso aí é tudo o espírito que vai reter sua bênção. Eu preciso que você entenda que quanto mais desprendido você for, mais o dinheiro vem pra você, mais a prosperidade vem pra você, quanto mais você escuta o Senhor. Agora, você não vai conseguir viver uma prosperidade que vem de Deus, pega a visão, se você não confiar nele. Se você não confiar nele. Sonhar com rato, querido, é prejuízo na área financeira, é porque ou você tá por sofrer prejuízo, pode significar roubo. Querido, sonho com rato é horrível. Chama demônio dadá. O que é o demônio dadá? A pessoa, né? Ela fala, eu vou dar isso aqui. Aí daqui a pouco, não, mas isso aqui dá pra mim fazer isso. Isso aqui eu posso. Queridos, tem gente que pega roupa que não serve mais pra usar de pano de chão, espírito de pobreza. Tem um pano de chão que você vai você vai lá no Brás, você compra R$1,50. Aí você quer pegar uma roupa que você usou para usar de pano de chão. Espírito de miséria, espírito de pobreza. Queridos, eu tô ensinando algo aqui para vocês que era para mim falar só em imersões. Eu sei a lei do mundo espiritual, tá? Então, querido, não se usa pano de roupa para pano de chão. Você tá profetizando miséria. Então tem coisas que são apropriadas. Não fica se usando latinha de tudo. Tem gente que acha que a latinha de margarina é a Tupperware, de tão apegado que é. Esses dias, né, uma querida amiga pastora falando pra mim que alguém emprestou uma latinha de margarina pra ela. E aí essa pessoa veio atrás das Tupperware dela e era a latinha de margarina. Gente, pra mim isso é um espírito da avareza, da escassez. Então, queridos, você não precisa comprar uma Tupperware, que eu sei que é mais cara, mas vai lá no Brás, vai lá no, né, não sei de onde você é, mas vai lá na Van, compra lá um joguinho, mas deixa as coisas com uma aparência de prosperidade. Então a prosperidade, ela é profética antes dela ser física. Deixa eu contar algo para vocês. Prosperidade não é o fator riqueza, tá? Não é o fator riqueza e sólida, dinheiro. Prosperidade é quando você vê antes de ter. Você sente antes de ter. Amém? Imagina, queridos, que isso aqui é a vida de uma pessoa. Ela ainda não tem a riqueza, mas ela é próspera. Mas ela já vê tudo isso aqui dentro. Mesmo que não tenha. Ela não é porque não tem que ela se sente pobre. Ela se sente próspera.
tendo ou não. E quando você se sente próspero, se sente grato e manifesta, amém? Você já vive a prosperidade, porque a prosperidade ela começa a vir até você. Então, a prosperidade ela não é só financeira, a prosperidade ela é intelectual, ela é espiritual. Queridos, a prosperidade ela está em todos os níveis, porque prosperidade significa crescer em uma área. A riqueza, que é um terreno, uma casa, é o fruto da prosperidade, certo? É igual a Nani falou, penso, logo existo. Então, eu tive que trabalhar muito na vida do meu esposo, porque ele vem de uma cultura japonesa difícil, que viveu muita escassez. E aí eu tive que ir quebrando as coisas, de falar pra ele, olha, a gente vai, Deus já... às vezes ele não via como, mas eu falava assim, se você se velar, Deus vai trazer o recurso. E aí foi indo que nós fomos rompendo, nós fomos vivendo e ele foi desfrutando disso daí. Queridos, a pessoa escassa, ela não sonha, ela não tem projeto de vida, ela não tem ambição de ter um tênis melhor, ela não tem ambição de ter uma coisa melhor, sempre é tudo do mais baratinho, entendeu? E aí acaba invertendo os valores de prosperidade, certo? Então, eu preciso hoje que você entenda que a frequência da sua casa, ela tem que estar vibrando na prosperidade. Vai receber uma pessoa, dá o seu melhor. Aí tem gente que às vezes serve lá uma bolachinha de água e sal, um cafezinho, podia ir lá na padaria, comprar um pão, comprar um bolo. Queridos, manifeste a prosperidade no receber, manifeste a prosperidade numa casa limpa, manifeste a prosperidade em arrumar uma mesa bem arrumadinha, ainda que você não tenha uma louça bonita, mas quando você prepara uma mesa bonitinha, organizadinha, você está falando, Deus, no pouco tá assim, imagina no muito. Então, queridos, nós profetizamos prosperidade na nossa forma de ser, na nossa forma de viver, amém? Então, eu preciso hoje que você assuma, você que é uma mulher, um homem, assuma esse lugar de ser um provedor. E aí, para de usar as barras de escassez para liberar o favor na vida de alguém. Eu vou dar essa roupinha aqui pro pobrezinho, eu vou dar esse negocinho aqui para essa pessoa. Queridos, isso daí é mais que a sua obrigação. Amém? Mais que a sua obrigação, tá? Igual eu estava contando ontem, né, para uma pessoa. Eu falei assim, olha, a gente ajudar, mandar uma roupa, mandar uma coisa, é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Mas se você, quando for fazer uma oferta, quando você for fazer algo relevante, faz na vida de quem prospera. Porque se você ficar, eu não vou fazer na vida do fulano que ele já tem demais. Aí você vai lá e faz na vida da pessoa que vive mais miséria que você, financeira. Queridos, aí você quer colher uma semente de abundância. Você não colhe. Eu preciso que você entenda isso, tá? Existem leis no mundo espiritual, é igual ao altar. Quando você leva lá uma oferta, pode ser qualquer altar, mas se essa igreja é próspera, o altar não fica devendo nada para você. Eu preciso que você entenda isso, tá? O altar, querido, é o lugar que sai o fogo do Senhor. Então, quando você entrega no altar algo, põe nome na oferta, não fica devendo nada. Nada, 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 nada. Amém? Então, queridos, hoje eu preciso que vocês, né, antes de ir para a oração da madrugada, eu vou consagrar o óleo para vocês. Eu vou dar a dica, vai ser nessa área, tá? Eu preciso que você entenda algo aqui poderoso. Não adianta você querer viver essa prosperidade com a sua casa cheio de estigmas de miséria. Não adianta. Então, assim, por exemplo, esse negócio de junta treco, junta coisinha, junta... Queridos, tira, começa a mudar o comportamento, muda a mentalidade. Começa a mudar o comportamento. Vive comendo mal, fala, não, vou começar, a minha família vai começar a comer bem. Certo? Vive usando os piores produtos de limpeza para economizar. Vai lá, compra um amaciante bom para sua roupa. Queridos, é gostoso você pegar um amaciante gostoso. Aí, queridos, se você vai toda hora, pega a visão. Se toda hora você vai e pega o pior, você está profetizando para Deus que você quer viver com o pior, quer viver com o piorzinho. Você está entendendo?
Então eu preciso hoje que vocês entendam. O que eu quero de vocês é que vocês arrumem a casa de vocês. Tira o que não presta, tira o que tá quebrado, tira o que não serve para ninguém. Aquilo que é bom você não usa, você vai dar. Faz hoje um ato profético como uma primícia aí. Fala, Deus, eu não vou ficar usando mais essas coisas aqui não. Tem gente que fica lá juntando caixa de ovo, juntando isso, juntando aquilo. Eu tenho uma avó, queridos, que vive isso. Olha, eu vou contar aqui pra você algo, tá? O meu pai, ele é muito rico, um homem próspero. Lá na cidade dele, ele é um dos maiores empresários. A minha avó cata latinha na rua. A minha avó, ela vai nos... Eu não sei se ainda, porque hoje ela tá mais velha, mas ela ia nos restaurantes pedir pra lavar a louça pra ganhar 50, 60 reais. O meu pai chegava na casa dela, mandava geladeira nova, ela não tirava do plástico, ficava brava. O meu pai já deu aluguel de casas, de kitnet que ele tinha, ela não aceitava, ela ia lá e devolvia o dinheiro, tá? Então, queridos, tem pessoas que... E outra, meu pai é filho único. E meu pai falava assim, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, mãe. Mãe, o povo da cidade vai me amaldiçoar porque vê a senhora dessa forma. Então, e meu pai ficava preocupado porque ela ia lá no posto de saúde ficar pedindo remédio, sendo que ela tem... Meu pai sempre quer levar ela nos melhores médicos. Então, queridos, eu estou falando algo para você que é o espiritual. Queridos, eu vi já o meu pai mandar geladeira, meu pai mandar coisas, ela espraguejar, ela ficar, não aceitar. Por quê? Viveu escassez a vida inteira, certo? Então, queridos, olha só como é difícil numa sociedade. Meu pai tem muito terreno, muito trem, coisa, e aí a mãe dele viver isso. Então isso é muito difícil para nós. Nós lutamos demais com essa avó. Já tem a outra vozinha. A outra vozinha, ela já tem 8 filhos. Minha mãe é uma dessas filhas. A outra vozinha vive a prosperidade. Eu vou na casa dela, faço uma oferta dos apóstolos, né, na vida dela. Eu falo, vó, a última vez que eu estive com ela é na época do Yom Kippur. Eu falei, vó, vou fazer uma oferta dos apóstolos na sua vida, né, que é R$1.200. Fui lá, fiz R$1.200. Falei, essa é a oferta dos apóstolos. A senhora agora tem que orar por mim e pelo apóstolo, pelo Júnior, né? E essa vozinha, ela aceita a bênção, ela vive bem arrumadinha, os netos dela passam, leva ela para comer aqui, e ela vai, ela viaja, ela vai vir agora para a conferência, vou pagar a passagem dela, tudo que ela precisa, ela vai. Então, queridos, tem gente que se permite ser abençoado, mas tem gente que não se permite ser abençoado. E outra, eu chego nas lojas com ela, eu falo, vó, pega o que a senhora quiser, mas filha, assim, eu quero gastar o seu dinheiro. Eu falei, vó, essa vozinha, eu falei, vó, o apóstolo tá montado, pode comprar. E aí ela vai lá, eu escolho uma blusa, ela escolhe também. Queridos, é muito bom você estar nesse lugar de prover para alguém que você ama, mas a pessoa tem que se permitir ser abençoado. Então, tem muitas pessoas que Deus, ele quer abençoar, mas essa pessoa não se permite. Essa pessoa não se permite. E eu, queridos, por vir de uma família rica, eu tinha essa mentalidade. No começo do meu ministério, as pessoas vinham querer fazer uma oferta na minha vida, eu falava, não preciso. E de fato eu não preciso. Mas um dia um pastor me falou, para de amaldiçoar as pessoas não aceitando a bênção delas. Você é um terreno fértil, você vive prosperidade. Se você não aceitar isso daí, a pessoa não recebe a bênção dela. Ela faz isso, mas vem algo da parte do Senhor sobre ela. E aí a minha vida me destravou. A chave virou, porque eu tinha essa mentalidade também. Ah, não vou fazer aqui, porque aqui o pessoal... Não. Então, queridos, eu preciso hoje que vocês entendam isso. A prosperidade, ela é uma frequência e você vai emanar essa frequência, tá? Você vai emanar essa frequência. Queridos, vamos lá. Deixa eu contar aqui uma história pra você. Tem pessoas que têm o espírito de mendigo, de pedir. Não é feio pedir se você realmente precisa. Mas todo mundo pode trabalhar. Você não concorda comigo? E eu quero contar aqui um testemunho pra você. Tinha uma mulher que ela estava vivendo uma pobreza muito grande. E ela não suportava mais viver aquela pobreza, aquela escassez. E aí ela pegou uma panela, uma colher de pau, ela abriu toda a janela da casa dela e ela começou a bater e falar assim, todo espírito de pobreza,
Sai da minha casa agora. Hoje foi o último dia que vocês estiveram aqui. E ela começou a bater, ela começou a falar, vão embora, saiam daqui. Eu não quero saber de vocês. E aí ela pegou e ficou tão desfalecida assim, tão cansada, que ela pegou, pega a visão, ela pegou e dormiu. Passou 2, 3 dias, uma mulher bateu na porta da casa dela e falou, olha, eu vendi muitos produtos, eu comprei muitos produtos e eu não consigo vender. Será que você podia pegar um pouco e começar a vender e eu te dou metade do lucro? Queridos, essa mulher começou a vender, daqui a pouco se tornou revendedora e daqui a pouco começou a abrir suas lojas. Deixa eu contar algo para você. Se você quebrar o espírito de miséria, de escassez, você pode vender picolé, você se torna um empresário. Você pode vender água no semáforo, você se torna um grande empresário. Mas primeiro você tem que sair do espírito da escassez. Amém? E outra coisa, querido, param de terceirizar aquilo que é só você pode fazer por você mesmo. Queridos, não adianta eu orar por você. Você tem que quebrar, você tem que falar assim, Deus, eu não quero ser mais miserento. Deus, eu não quero ser mais avarento. Deus, eu não quero mais ser essa pessoa, Senhor, que tem dificuldade de receber alguém no almoço porque acha que a comida não vai dar ou vai ter que... Queridos, tem pessoas que evita chamar alguém para o almoço porque ele tem que dar comida para alguém. Então o primeiro passo de quebrar a escassez é esse daqui, eu quero que você anota aí. Eu vou fazer uma outra agora, na verdade eu não vou fazer mais eu não vou fazer uma imersão, eu vou fazer um seminário da área financeira. Não sei quando, mas eu vou fazer, vai ser o próximo. O Senhor tocou no meu coração ontem. Então, queridos, olha, deixa eu falar algo para vocês. Quem pede é mendigo. Quem pede tem espírito de mendigo. Quantas vezes minha mãe vive fartura? Minha mãe, ela não compra de uma abacaxi, ela compra de 7. Minha mãe tem um fogão a lenha na casa dela. A banana é aquela de penca, grande. É tudo do muito. É muita abóbora, é muita banana, é muita fruta, é muita coiseira. E por quê? Só que só mora meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas a casa deles é cheia, os funcionários almoçam na mesa. Então, pega a visão. E aí eu sempre vi pessoas com o espírito... Como que é? O espírito sanguessuga. Que é a mesma coisa do espírito de mendigo. O que é o espírito sanguessuga? Meu Deus, você tem 7 abacaxi, deixa eu levar pra minha casa. Meu Deus, abre o freezer. Minha mãe é aquela pessoa que ela compra 12 frango caipira. Meu pai é aquela pessoa que o açougue já manda lá 6, 7 peças de picanha pra ele deixa no freezer. Pega a visão aqui hoje. Aí a pessoa chega, abre o freezer, nossa, quanto frango, meu Deus, quanto peixe. Eu vou levar pra minha casa. Queridos, esse é o espírito sanguessuga, o espírito de mendigo, esse espírito aí, ele é horroroso. Se tem uma coisa que eu odeio, é dar pra quem tem esse espírito de mendigo. Eu não gosto. Porque Deus, ele me mostra quem precisa. E se eu tiver que dar, eu vou dar tudo que Deus me manda dar. Mas, queridos, esse espírito de mendigo, ele é terrível. E tem gente que vive debaixo do espírito de mendigo e não prospera. Vai viver de migalha. Isso é migalha, tá? Agora, se você destronar o espírito da escassez, o espírito da pobreza, o espírito do mendigo, e você falar assim, Deus, eu vou vender água no semáforo, eu quero que o Senhor me prospere. Você vai vender um mês, daqui 2 meses talvez você vai ter que contratar alguém para te ajudar a vender, que vai vender demais. Existe o favor do Senhor sobre todo aquele que tem. Queridos, o que eu coloco a minha mão prospera. Se eu pegar aqui hoje algo para vender, vende tudo. Porque eu carrego prosperidade, eu não tenho avareza na minha vida, certo? Ok? E o problema é que muitos cristãos vivem debaixo desse espírito. Porque acha que cristão não pode prosperar, acha que cristão não pode ter as coisas, certo? E Deus, queridos, ele quer que os seus filhos vivam prosperidade lícita. Não é roubando de ninguém, não, é trabalhando. Queridos, eu não conheço alguém que prospere se não for pelo trabalho. Tem sim, apóstola. E quem é herdeiro? Tá, vamos supor, eu sou herdeiro do meu pai e da minha mãe, mas eles ralaram demais, alguém trabalhou. Queridos, não existe prosperidade sem trabalho.
Se você tá iludida aí que vai ganhar na loteria, você não vai, o diabo vai te deixar pobre a vida toda. Você vai arrumar um meio de trabalhar e ganhar dinheiro. Porque o diabo, ele ilude muita gente a vida inteira com esse negócio da loteria. Quando você vê, passou 30, 40 anos, você tá lá do mesmo jeito. Então, não jogue, porque jogar é maldição, tá? Jogar é maldição. Mas deixa eu aqui falar para vocês de alguns espíritos, né? O espírito da miséria, né? Pessoa tem condições de comprar um fogão, mas quer cozinhar ali na lenha. Quer cozinhar ali para não gastar o gás, certo? Pessoa tem condição de comer bem, mas não come. Pessoa tem condição de usar um Presto Barba lá por semana, mas fica lá usando o Presto Barba 3 meses, certo? Pessoa tem condição de comprar um amaciante cheiroso, não usa amaciante para não gastar dinheiro com isso. Queridos, isso é miséria, tá? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam isso. E outra, esse jogo de tigre, esse jogo da internet aí, toda vez que você joga, você tá amaldiçoando sua vida financeira. Você tá travando ela um pouquinho mais. Qualquer coisa que você ganhar nessas coisas, o diabo ele vai tomar esse valor e mais umas 7 vezes o valor de um lugar que você nem tinha. Tô avisando você já. Quando esse povo, eles mandam assim pra mim, você é influenciadora, eu já falo, tá amarrado, capeta, arreda, Satanás. Porque eles vêm com essas propostas, eu recebo no meu direct direto. Eu já falo, arreda, capeta, arreda, Satanás. Rapaz. Então, por exemplo, a pessoa tem condição para ter um ar-condicionado, mas prefere dormir debaixo do mosquiteiro, no calor. Então, queridos, quando você vive isso, você está profetizando maldição na sua vida. E existem níveis de miséria. Tem a miséria nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Tem gente, queridos, que é extremamente miserento. Tem gente que não quer receber ninguém em casa para não, tá? Para não dar comida para alguém, certo? Hospitalidade é o dom de uma pessoa próspera. Quem não é próspera não sabe receber. Que hospitalidade é o dom de uma pessoa próspera. Quem não é próspera não sabe receber. Desde pequenininha, eu recebia as amigas da minha mãe, né? Eu fazia café, eu fazia bolo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu botava tudo. Eu boto tudo que tem de melhor na cozinha, as melhores lotas para receber a pessoa. Então, o Senhor sempre, desde pequenininha, me fez ter esse espírito de hospitalidade, de abundância. Nem minha mãe é desse jeito, assim, né, nesse nível de querer, né? Então, queridos, eu preciso que você entenda. Olha, às vezes alguém chega na sua casa, vamos supor, eu cheguei na sua casa, você vai ligar pro seu marido e vai falar assim, amor, passa na padaria, compra isso, compra aquilo, eu tô fazendo aqui um café, a pastora vai vir aqui. Mas tem gente, querido, que passa só um cafezinho preto e acha que tá maravilhoso. Cada um recebe no nível da sua prosperidade. Cada um recebe no nível da sua prosperidade. Queridos, quando uma pessoa ela vem para minha casa se hospedar, eu preparo o quarto, eu ponho o melhor lençol, eu faço uma cestinha assim com absorvente, com shampoo, com tudo que essa pessoa possa usar na higiene. Faço uma cestinha de chocolate. Só não fiz agora para a pastora Ellen porque ela estava de jejum, tadinha, mas eu dei um presente para ela. E eu sempre quero presentear a pessoa que vem na minha casa. Cada um recebe no nível da sua prosperidade. Amém? Cada um recebe no nível da sua prosperidade. Ok? Eu preciso que você entenda isso. Mas tem gente, querido, que nem um lençol ele troca para a pessoa que vai dormir ali. Porque uma lavada para ele é cara. Espírito de miséria. Tem gente que contabiliza até a lavada de roupa. Certo? Então vamos lá. Então o espírito de miséria é isso. Pessoa evita, igual eu contei aqui do meu avô, né? Evita dar descarga. Eu morei com ele, queridos, 10 meses, e ele falava que não era para ficar dando descarga no xixi toda hora. Você acredita nisso? Aí eu não entendi. Eu falava assim, gente, o meu avô, ele não é pobre, tá? Ele recebe as casas dele de aluguel, tudo. Vive muito bem. E aí eu falava, gente, mas que miséria é essa? Mas todo dia gasta 35, 40 reais no jogo. Que miséria é essa? Isso é miséria. Isso aí é uma miséria terrível. Você tá entendendo? Então eu falo aqui que isso é um espírito de miséria.
Eu morava com meu avô, mas eu tinha que ajudar na despesa. E eu acredito que todo vovó que vai receber um netinho, eu acho que talvez falaria, não, pode ficar em paz, né? Então, queridos, eu tô contando aqui pra vocês algo. E aí você vê, a minha avó também tem o mesmo reflexo, porque é um espírito imundo, tá? E aí essas pessoas que vivem essa miséria estão sempre recebendo prejuízo. Estão sempre recebendo prejuízo. Aí tem o espírito da avareza. A avareza, queridos, é aquela pessoa que além da miséria, ele quer juntar. Ele quer juntar, e ele falta generosidade nessa pessoa, tem necessidade de acumular tudo. Tudo ele usa, tudo ele vai usar, ele não dá porque ele não consegue ser generoso. Ele, além de miserável, ele é avarento. E o avarento, querido, é aquele que, por exemplo, ele sempre tá contando. Ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vai fazer um almoço, é um bife para cada um. E olhe lá, se for bife, né? E carne é uma vez por semana, uma vez por mês, certo? E outra, quem comeu, comeu. Quem não comeu não pode repetir. Mais ou menos isso aí. Então, querido, o espírito de avareza, além do espírito de miséria junto, essa pessoa, ela não consegue, tá? Ela não consegue ser generosa. Ela tá todo o tempo com medo de gente interesseira nas coisas dela. Ela tá todo o tempo com necessidade de juntar coisa, de economizar. Então, ela faz umas... Tipo assim, como que eu posso dizer pra você? Ela tem medo de gastar água, tem medo de gastar energia, tem medo de gastar qualquer coisa assim, certo? Tá todo o tempo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Um dia, esse negócio, tem gente que fica assim, ai, mas eu não gosto de jogar comida fora. Aí faz comida, fica comendo aquilo ali 3, 4 dias. Faz uma quantidade adequada, mas que sobre, tá? Mas aí um dia o Senhor falou assim pra mim, as frutas do pé apodrecem. As frutas do pé, elas dão, o passarinho come, a pessoa come e sempre vão para a terra. Porque eu sou próspero e farto. Então, queridos, tem gente, o espírito de avareza, a pessoa, ela prefere comer a comida meia que ruim. Olha, tem gente que prefere comer uma comida que parece, já tá até com gosto de passada, mas não tem coragem de jogar fora e fazer uma comida fresca. Tô falando a verdade aqui pra você. Não se submeta a isso. Porque você tá falando, Senhor, eu como o resto, eu como estragada, eu como a mussarela que parece que tá meio passada, o presunto. Queridos, não faça isso. Não tá bom? Joga fora e vai lá e compra outro. Em nome de Jesus. Eu não tô falando pra você desperdiçar, mas pra você não ser extremista. Tem gente que come aquilo que não presta, que nem gosta, pra não deixar perder, tá? Então, eu quero hoje que vocês aprendam o que eu tô falando aqui pra vocês. Então, esse espírito de avareza, ele vai trabalhar dentro desse jeito. A pessoa tá sempre contando tudo, certo? Sempre fazendo economia extrema. Sempre, queridos, e aí é umas economias em umas áreas e em outras os valores é totalmente distorcido, certo? E quando você vive assim, você manifesta pobreza. Queridos, eu escutei um ditado do meu pai a vida toda. Não falta miséria para o miserável e não falta dinheiro para o gastador, para o abundante. Quem sabe receber as pessoas, nunca falta nada na casa daquela pessoa. A minha avó, essa avó que eu contei para vocês, ela tem raiva do meu pai e da minha mãe porque pessoas almoçam na casa dele. E ela odeia que pessoas, funcionários, venham almoçar na casa deles. Ela não consegue ver aquilo ali, aquela fartura, aquelas pessoas desfrutando. Não tem problema nenhum de falar isso daí, tá? Aí tem o espírito de escassez. Queridos, o que é o espírito de escassez? Tá? Vou dar um exemplo aqui pra você. O espírito de escassez, eu sempre gosto, né? Minha prima um dia deu esse exemplo pra mim. Minha prima, ela tem muito dinheiro, mas passou dificuldade, né, na infância e acaba tendo um espírito de escassez. Aí um dia ela falou assim pra mim, Lari, Deus tem que quebrar de mim essa escassez. Eu vou lá abastecer o carro, eu posso encher o tanque, mas eu ponho 50, ponho 100.
Daqui a pouco eu tenho que voltar ali de novo. Em vez de eu ir lá já mandar completar, eu evito a vinda ali. Eu evito a ida ali, eu gastar ali, mas é um espírito de escassez tão grande. Se eu estiver no mercado, eu tô com vontade de algo, se eu achar que tá caro, eu não levo. Já o meu marido, ele abastece o carro, ele compra do bom, do melhor para ele. Então, queridos, se vocês não mudarem esses comportamentos, olha só, tem gente que vai no mercado todo dia comprar um carocinho, toda semana comprar carocinho. Vai no começo do mês, já faz uma boa compra, você já evita a gasolina, você tá entendendo? Então, queridos, eu preciso que vocês entendam isso, tá? E isso é o quê? Isso é espírito de escassez. Você vai ter que usar um tanque o mês todo. Mas aí você põe um pouquinho. Aí você põe, achando que está economizando, queridos. Não, entenderam? Então, a escassez, a pessoa que tem escassez, ela tem uma barra de merecimento baixa. Ela, por exemplo, por mais que ela tenha condição de ter um iPhone, ela não se dá o luxo de comprar. Por mais que ela tenha condição de fazer uma viagem, ela não se dá o luxo de ir, porque ela acha que ela não merece. Às vezes, ela prefere abençoar alguém, mas ela não consegue viver aquilo. Então, tem gente que tem escassez tão grande, para a família compra do bom e do melhor. Vou contar uma experiência de uma mentorada que mexeu muito comigo. Ela falou, Lara, eu tenho uma escassez muito grande. Eu falei, então me dá exemplo dessa escassez. Ela falou, por exemplo, na minha casa, a gente compra água filtrada. Eu bebo da torneira para sobrar mais água filtrada para minha família. Eu falei, daqui 15 anos o seu rim tá podre e aí essa economia sua vai te custar muito cara. Isso é espírito. Queridos, vocês não adianta eu orar por vocês para liberar prosperidade. Não adianta. Se vocês viver com esses comportamentos, você levanta um altar para a pobreza todos os dias. É isso que eu estou falando para vocês. Isso que eu estou falando para vocês. Se você tem água lá filtrada para beber, aí você fala, eu não vou beber para sobrar mais pro fulano. Você tá profetizando pobreza sobre você, que você sempre vai ter o pior, tá? Então a escassez é aquela pessoa que ela tem a barra de merecimento. Olha só, queridos. A pessoa que tem escassez, ela é assim. Ela, às vezes ela compra um presente bom para alguém, mas para ela compra o inferior do inferior do inferior. Às vezes para alguém, queridos, eu vou falar uma coisa para você. E às vezes eu compro um presente para alguém e eu falo, não, esse aqui eu vou pegar para mim, eu vou comprar outro agora para a pessoa. Porque eu só compro aquilo que eu usaria, eu só compro aquilo que eu vestiria. Porque eu não sou escassa. Então, a barra de merecimento da pessoa é muito pobre. Você tá entendendo? Sempre com a mente limitada. Essa pessoa, ela não dá conta de ver a abundância que o Senhor já colocou ela. Ele é medo de faltar, medo de não ter. Só, queridos, que Deus, ele vê dessa forma. E agora eu vou ensinar algo para você. Se você ganha dinheiro e Deus, ele te abençoou, você tem que usufruir de parte dele com você, manifestando que você é próspero. Comendo bem, vestindo bem, indo passear, dando desfrute com seus filhos. Se você não fizer isso, você demonstra ingratidão para com Deus e para com as pessoas que estão em volta de você. Certo? Vocês conseguem entender isso? Então não adianta nada você ficar aí louco, juntando. Se você morrer, alguém vai brigar por isso daí, não adiantou nada, você não desfrutou. Certo? Amém? E aí a gente tem agora o espírito de pobreza. O espírito de pobreza, queridos, é tudo junto. Porque o espírito de pobreza, a pessoa, ela não acredita que Deus pode prosperar ela. E ela todo tempo está profetizando pobreza na sua vida. Mais ou menos assim. Vou dar um exemplo de pobreza. Ah, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Ah, na minha casa todo mundo é pobre, ninguém... Ah, pobre você sabe como que é, né? Ah, pobre só pode... Pobre não vai em shopping, né? Pobre isso, pobre aquilo. Então, a pessoa que ela tem um espírito de pobreza, ela tem medo de casa de gente rica, ela tem medo de alguém bem vestido, ela tem medo disso porque ela entrou num lugar muito grande de se sentir e de se ver pobre, tá? E pobreza, querido, não é só
financeira, matéria. Pobreza é pobreza de espírito, é pobreza de intelectual, é pobreza de sonho. Pessoas, geralmente todas as pessoas que vivem debaixo desse espírito não sonham. Não sonham em ter algo melhor, não sonham em ter um carro melhor, não sonham com nada. Nada. Nada, nada. Certo? Então, vamos lá. Que mais? No espírito de pobreza. Eu não vou lá porque lá só tem gente rica. Deixa eu ver. Outra coisa aqui que geralmente esse espírito de pobreza, a pessoa que está nesse espírito de pobreza fala. Sempre conformada com a realidade. Certo? Então, sempre conformada. Ah, não, tá bom. Gosta de tudo ganhado, gosta de tudo... Você tá entendendo? Então, queridos, a gente agora tem o espírito mulambo. Deixa eu falar aqui do espírito mulambo. Nós já estamos passando da hora. O espírito mulambo acumula coisa todo o tempo, vive no meio da sujeira e da bagunça, carece de higiene. A pessoa tá todo o tempo trazendo o que não presta para dentro de casa. Acha um micro-ondas lá na rua queimado, traz para dentro de casa. Acha uma televisão queimada, traz para dentro de casa. Tem uma televisão queimada em casa, não serve, não deu conserto, tá lá porque ela acha que alguma hora, um milagre, o anjo vai chegar e vai consertar aquela televisão, tá? Então o espírito mulambo, queridos, é um espírito nojento. A pessoa não consegue desfazer de nada. Tem ali um copo que tá trincado, tá quase cortando a boca. Não, isso aqui dá pra pôr uma planta, isso aqui, você tá entendendo o que eu tô tentando falar, tá? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão perguntando aí pra mim do brechó. Eu acredito que tem gente que pode viver uma fase comprando roupa em brechó. Amém? Compre, ore e consagre a Deus, porque senão você pode trazer mais maldição pra sua casa. Perfeito? Só que uma hora você tem que profetizar: Deus, eu não aguento mais usar roupa de brechó, quero comprar coisa nova. Coisa que ninguém usou. Coisa que eu fui lá e usei primeiro. Amém? Certo? Então, queridos, outra coisa. Para mim, uma igreja que faz brechó é uma igreja de miséria, de pobreza. Porque a igreja, ela recebe o tesouro do Senhor. E eu já falei, queridos, tudo faz campanha, tudo faz brechó. Pelo amor de Deus, vamos comprar trem novo para essas crianças, vamos comprar trem novo para esse povo que precisa. Amém? Você vai hoje ali no Brás, tem tanta roupinha barata, novinha. Aí você fica dando coiseira velha. Não. Então, o que é uma mentalidade de riqueza? Peraí, por que nós vamos fazer brechó? Nessa igreja tem tanto empresário? Peraí, nós queremos levantar arrecadação para, vamos supor, para mandar aqui para as crianças da nossa igreja que não tem recurso. Tá, vamos lá, quem é os empresários aqui? Quanto que vocês querem abençoar? Tá, o fulano abençoa com tanto. Vai lá, compra roupa nova, faz a cesta básica e vai lá dar do bom e do melhor. Queridos, eu penso já grande. Vou falar uma coisa pra você. Uma vez, a minha mãe, ela sempre ajudou na igreja, tá? E aí aquele povo era uma miséria, um espírito de pobreza. E aí tinha que fazer pizza, vender a R$10. Minha mãe ficava 2 dias em pé fazendo as pizzas. Minha mãe cozinha demais. Ia pra vender a R$10 e aí pra juntar o dinheirinho. Aí um dia minha mãe pegou e falou assim: gente, nessa igreja tem tanto empresário, eu dou 500, o outro dá 500, o outro dá 300, o outro dá 100. A gente pega esse dinheiro e já vai fazer o que tem que fazer. A gente economiza o trabalho. Meu Deus, minha mãe parecia que era Jezebel falando. Vocês entendem? Então, queridos, tem gente que pensa, tem muito espírito da miséria, da pobreza. Tem coisas que é fácil de solucionar. E a pessoa quer achar um meio difícil para juntar migalha. Então, queridos, quem está no nível de uma frequência de prosperidade, ela não fica querendo juntar na miséria ou na esmola. Porque para mim brechó é esmola, tá bom? É isso. Eu já tive uma mentalidade que isso podia ajudar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo de libertação e do mundo espiritual. Vamos supor que a igreja está levantando um brechó. Pedindo para a cidade toda que quiser abençoar lá no brechó, abençoa. Aí a prostituta, o macumbeiro, sei lá quem, vai lá e entrega a roupa. Essa roupa às vezes foi consagrada ao Exu, a Pombagira, ao não sei quem, ao não sei que lá. E às vezes essa pessoa se prostituía com essa roupa. Você vai lá e compra, não vigia, não ora. E aí a sua vida desanda porque às vezes aquela roupa foi uma roupa ganhada, consagrada no terreiro. Foi consagrada ali ou foi usado por uma prostituta que fazia os programas. E queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Quando uma roupa é consagrada a demônios, os demônios, eles
eles usam aquele objeto como ponto de veículo. Então, eu não estou aqui arrotando superioridade para vocês, não. Eu estou falando algo. Se você hoje tem condição de comprar em brechó, você vai orar, você vai consagrar e vai quebrar maldição e vai usar. Mas se você quer viver a prosperidade, você vai falar assim: Deus, eu quero comprar bolsa boa, eu quero comprar calça boa, eu quero comprar perfume bom. Senhor, eu quero parar de... Senhor, hoje eu ganho as coisas dos outros e eu glorifico, mas eu quero ser a pessoa que dá as coisas para os outros. Eu quero ser a pessoa que dá aquilo. Então, queridos, eu entendo do mundo espiritual. Se entrar na minha casa, uma cosiquinha assim de nada, essa caneta aqui, ó. Entrou aqui, mas foi consagrada no terreiro, eu não sei. Aí a pessoa, eu acho que ela é boa. Mas isso aqui pode trazer a desgraça na minha casa e o demônio usar aquele objeto como ponto para trazer tormenta. Até Deus me revelar, até eu entender que objeto que é. Você tá entendendo? Então, queridos, eu que preciso que vocês pensem sempre no melhor. Deus, eu não quero ficar aqui, assim, isso, aqui. Não. Fala, Senhor, eu quero roupa nova. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem gente que não come no restaurante porque não quer gastar dinheiro com o restaurante, porque é muito caro. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não aprender a ir no restaurante e ser servido, e se alimentar bem, comer uma coisa que você gosta, Deus nunca vai prover dinheiro para você fazer coisas maiores que essa. Certo? Deus nunca vai fazer. Porque se você é limitado, Deus se limita também para você. Amém? Se você é limitado, Deus se limita também para você. Então aí a prosperidade, ela primeiro você tem que... Primeiro, queridos, a prosperidade, ela vai acontecer na mentalidade. Eu preciso que você venha à noite para a oração, compra um litro de azeite, virgem ou extra virgem, não é óleo, tá? Porque para Deus a gente dá o melhor. Ou esses óleos de mirra que você compra aí, traga, que nunca foi consagrado. Eu vou estar consagrando na oração da madrugada. Hoje, o que eu quero que você faça, tá? Hoje você vai pegar a sua casa, tira tudo, tira coisa quebrada, tira coisa vencida, dá uma limpada, se você pode fazer uma faxina, tira a roupa que não... Fala assim, Senhor, eu quero viver essa prosperidade e eu quero, Senhor Deus, emanar essa frequência. Eu quero, Senhor Deus, eu quero ser o provedora do teu reino. Tá bom, queridos? E, queridos, essas coiseiras velhas que eu tô pedindo pra vocês jogar fora, é coisa que, de verdade, tá todo o tempo aí emanando pobreza, miséria, escassez. Não tem como você viver prosperidade se você tiver um comportamento, tá? De avareza, de escassez, de pobreza. E de tempos em tempos você vai ver Deus pedindo para você, Deus tratando você, porque às vezes a gente tem vários níveis de escassez ou pobreza e tal. Aí vai ter uma hora, tá? Vai ter uma hora que Deus vai começar a tratar você. Fala assim, olha, agora vamos subir de nível. Para subir de nível, queridos, certo? Para subir de nível, você precisa viver ainda com mais prosperidade. Prosperidade da mente, prosperidade naquilo que tem na sua casa. Querido, prosperidade é limpeza, prosperidade é organização, prosperidade é você comer bem, prosperidade é você ter fartura na tua casa, ter fruta. Aí tem gente que lá compra 3 bananas. Você sabe, tem gente que compra as coisas contado. Queridos, tem gente que tem o iogurte em casa contado e os filhos não podem dar pro amiguinho. Eu vivi isso já. Queridos, minha mãe comprava bandeja. Assim, a gente sempre também teve supermercado. Bandeja de Danone, tudo, os amiguinhos. Olha só o que a gente fazia. Minha mãe ficava doida com a gente. Quando a gente não tinha supermercado, a gente tinha conta no supermercadinho. E o Lucas, ele fazia isso demais. O Lucas ia no mercado, comprava refrigerante, tudo na conta dos meus pais. E aí o Lucas reunia aqueles amiguinhos dele, tudo de condição muito difícil. E ele vinha e dava, ele proporcionava. E eu também fazia isso com os meus amigos. E minha mãe deixava a gente fazer aquilo. Minha mãe deixava a gente prover para os nossos amigos. Minha mãe deixava a gente ir no mercadinho e comprar skin, salgadinho, bolacha e refrigerante pra gente dar pros nossos amiguinhos. Então, não pode os seus filhos de
comer alguma coisa com o coleguinha. Não negue um iogurte para uma criança. Aquilo que o seu filho for comer, dá para o outro também, certo? Então, queridos, por que eu tô contando isso aqui para vocês? Porque tem gente que quer comer do bom e melhor, mas deixa eu falar outra coisa para vocês. Sou dizimista e ofertante, nunca prosperei. Dizimar e ofertar não é sinônimo de prosperidade, mas é um princípio. Mas não adianta só fazer isso, você tem que mudar a mentalidade e tem que começar a trabalhar. E eu já falei pra vocês, por A e mais B, não tem prosperidade financeira, eu não falando da financeira, se você não empreender. Não adianta, meu querido. A conta não fecha. Você ganha um salário mínimo, mas você gasta R$1.300 com despesa, você não vive mesmo prosperidade, é muito difícil. Então, por que você não prospera? Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, porque você está cumprindo um princípio. E esse princípio de dízimo e oferta, Deus, ele cuida e protege os seus bens. Ponto. O princípio de prosperidade é empreender, é multiplicar. Você precisa entender isso. Então, se você quer... Agora, tudo tem um passo a passo. Tira a mentalidade de escassez. Fala, Deus, eu não aceito. Faz igual essa mulher, pega uma panela, sai batendo e sai falando isso e aquilo. Amém? Olha a minha mãe aí falando, isso mesmo, filha, dividir para multiplicar. Mãe, eu tava contando aqui que quando a gente era criança, a gente ia nos mercadinhos, que vocês deixavam a gente ter conta, e a gente comprava as coisas pros amiguinhos, e aquela fartura, e vocês deixavam a gente fazer isso, porque eram pessoas ali. Meu pai fez uma casa muito boa, mas num bairro que tinha gente muito humilde. E aí a gente sempre abençoava. Então, o que eu tô falando pra você? A gente tem que ter o quê, queridos? A gente tem que ter uma mentalidade de prosperidade. Mas para ter essa mentalidade tem que quebrar o espírito da escassez. Tem que quebrar o junta-junta. As cacaieiras, tirar fora de casa e falar, Deus, eu não aceito mais ficar usando vasilha de margarina para guardar as coisas. Senhor, eu vou lá, vou comprar umas tapuarzinhas lá na van, lá na loja e vou ter. Eu quero, queridos, a gente começa a manifestar a prosperidade desse jeito. É um junta vasilha, é um junta coisa, é um junta treco, isso é pobreza, hard. Tá? Então, quer viver prosperidade? Eu não tô falando que você tem que comprar uma Tupperware dessas que são caras, mas começa a não aceitar coisas na sua vida mais, certo? O Lucas ganhava dinheiro, gastava tudo com os amiguinhos dele, é verdade. Amém? Então, queridos, a minha mãe sempre teve a geladeira cheia de Danone e iogurte e isso, e era pra todo mundo. Se tivesse ali todos os amiguinhos, ela dava pra todo mundo. Mas quantas vezes eu fui na casa de pessoas que não dava o iogurte pro filho ali para não dar pra gente. E na nossa casa desfrutava do bom e do melhor. Você tem noção do que é isso? Então, e minha mãe ficava irada com isso. Porque na nossa casa podia tudo. Podia tudo. E se a minha mãe desse um dinheiro para nós, ela dava pro amiguinho também. Dava pro priminho também. Se a minha mãe desse lá R$20 para um, era R$20 para todo mundo. Então, e meu pai é assim também. Então, queridos, vivam essa prosperidade, manifestem a prosperidade. Só que prosperidade não é só coisas financeiras, é comportamento. Então, prosperidade é uma mentalidade de prosperidade, é comportamento de prosperidade, certo? É comportamento de prosperidade. A prosperidade física é a última que chega, mas ela só chega quando você tem a frequência. A prosperidade física, ela só chega quando você está na frequência. Se você não estiver na frequência, querido, não vai. Trava. Se você fecha as comportas, então mentalidade é o jeito que você pensa, mentalidade é aquilo que você faz, prosperidade é o jeito que você pensa, prosperidade é o jeito da sua mentalidade, prosperidade é o que você fala, prosperidade é como você vive, certo? Então, por exemplo, às vezes você tá lá, você fala assim, Deus, eu vou comprar aqui um jogo de copo, Senhor, eu quero viver prosperidade, eu quero a unção de princesa. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. A unção de princesa e de príncipe, não adianta nada, você quer viver essa unção, mas você só vive debaixo da esmola e da migalha. Não vive, queridos, não vive. Então, queridos, viver a prosperidade de Deus, ela é uma sequência de coisas que você tem que fazer, certo?
É uma sequência de coisas que você tem que estar fazendo. Então, tira esses comportamentos. Primeira coisa, eu vou trabalhar com vocês. Primeira coisa, tira o comportamento do mendigo da tua casa, da miséria. Tira esse comportamento de ficar usando um Presto Barba 3 meses ao ponto dele dar tétano em você. Isso aí não é de Deus. Tira esses costumes da sua vida. Porque, queridos, a gente acha que não, mas tudo que nós fazemos, comemos, vestimos é profético. Certo? Tudo que nós fazemos, vestimos, comemos, tudo que nós usamos é profético. Quando você gosta de coisa boa, você só ganha coisa boa. Quando você compra qualquer coisinha baratinha, você só ganha isso daí. Tudo que você planta na sua vida é o que você está abrindo para receber. Entenda algo. Entenda algo. Tá? Então, queridos, eu estou falando hoje aqui isso para vocês porque o dia que eu entendi que eu sempre falei para minha mãe, pro meu esposo, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou isso. E às vezes, muitas vezes eu não tinha o recurso. Mas do tanto que você fala e emana essa frequência e deseja coisas, o Senhor começa a trazer. Ele começa a trazer. Então, queridos, eu não tô aqui falando num tom de superioridade, não. Mas eu entendi, porque eu mexo com libertação e eu entendo o que é o profético, que o profético de prosperidade ele só funciona quando você limpa a sua casa do espírito do mulambo, da pobreza, da escassez, da avareza, da miséria. Amém? Porque, queridos, se você tá debaixo dessa frequência, pode vir quem for orar por você, queridos, não vai adiantar. E você vai reter bênção. E outra coisa, se permita ser abençoado. Antes eu não me permitia no começo, mas hoje eu não retenho nada porque eu entendi que se eu não for abençoada, a pessoa também não vai ser. Amém? Então, hoje, o primeiro passo, pega a visão. Amanhã eu vou falar sobre profetizar nesse ambiente. Então, a tarefa de hoje é: você vai limpar a sua casa, você vai tirar o que não presta, coiseira quebrada, livro que ninguém tá nem aí, você fica juntando coisa, revista que ninguém usa, querido, tudo isso daí é muamba, tudo isso daí é lixo. Se você guarda lixo, tá? Se você fica guardando lixo, sua casa atrai lixo. Se você guarda coisas boas, você atrai coisas boas para sua casa, certo? Então, limpa a sua casa, deixa ela cheirosa. Sujeira, coisa vencida é sinônimo de demônio dentro de casa. Queira escutar isso ou não. Quem deixa a sua casa suja, podre, é sinônimo de demônio, não tem outra explicação. Quando o Espírito do Senhor ele está sobre nós, nós queremos limpar, nós queremos viver limpeza, nós queremos... Você tá entendendo? Então, queridos, vamos parar de juntar treco, juntar coisa quebrada, coisa... Vamos parar com isso, que isso aí só chama pobreza para você. E eu preciso dizer para você, primeiro passo, comportamento. E é tão sobrenatural isso, que quando você limpa a sua casa, até a sua mente pensa melhor. Aí o Senhor vai começar a ativar a prosperidade intelectual. E aí, quando a gente tem um ambiente limpo, clean, cheiroso, você vai começar a falar assim: Deus, me dá uma estratégia para prosperar. Queridos, eu não conheço prosperidade sem trabalho. Tira essa ilusão da cabeça de vocês. Um salário mínimo não prospera ninguém. Eu preciso entender aqui algo que nenhum pastor vai te falar e nenhum apóstolo, ninguém vai te falar isso. Se você trabalha num lugar, é assalariado, você ganha lá R$1.500, mas suas contas é 1.200, sobra 300. Com 300 é muito difícil você viver uma prosperidade. Agora, se você pegar esses 300 e começar a empreender, fazer bolo de pote, um bolo bem gostoso, orar ao Senhor e pedir para Ele te prosperar, daqui a pouco você tem que fazer e tem que pedir, contratar alguém para entregar. Daqui a pouco você vai ter que sair do emprego só para vender isso daí, porque você já está fazendo mais de 3, 4 mil reais. Daqui a pouco seu marido tem que sair do emprego para poder te ajudar, porque agora vocês vão abrir um estabelecimento. Então a prosperidade ela é dessa forma que ela acontece.
Então, para de achar que chega um anjo e fala assim, ó, hoje você começou a prosperar. Não, a prosperidade, ela começa quando você dá um passo. E quem é medroso não prospera. Quem é covarde não prospera. Só prospera quem é corajoso. Eu preciso dizer isso para você. Para de achar que um salário vai te prosperar. Não te prospera. Você vai ser escravo, vai vender seu tempo, 8, 12 horas, a vida toda. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você, a hora escrava. Você sabe o que é prosperidade? Você trabalhar um pouco por dia e ter pessoas trabalhando para você 1 hora e você ter a maior parte do seu tempo para cuidar da sua casa, do seu marido, sua vida. Queridos, empreender só é para quem é corajoso. A minha mãe tá aqui. A minha mãe, ela era nova, ela tinha 16 anos, ela pegava as roupas e ia pro garimpo, lugar perigoso vender roupa no garimpo. Minha mãe pegava roupa, entrava naqueles avião teco-teco, ia lá no garimpo vender roupa. Meus pais têm tudo o que tem hoje, mas eles começaram, eles tinham caminhão de alho. Minha mãe, eles já venderam roupa, calcinha, roupa íntima. Então meus pais já fizeram de tudo nessa vida. Mãe, fala aí. Se você tá aí, fala aí, mãe. Então às vezes vocês acham assim, mas já vem de berço assim, eles já eram assim. Não. Então, queridos, eles começaram. Meu pai e minha mãe não são herdeiros, não receberam nada de ninguém, não. Eles começaram com um pouquinho e foram empreendendo, tinha um mercadinho, depois compraram supermercado, e foi indo, e Deus foi prosperando, e Deus foi fazendo, e Deus... Você tá entendendo? Mas empreender, minha mãe quantas vezes foi barriguda pro Paraguai, comprar as coisas, comprar brinquedo pra pôr na loja dela. Minha mãe, no último filho, que é o Pedro, minha mãe eu acho que foi grávida, com 8 meses, indo naquelas excursões. Então, queridos, não queira começar dinossauro não, porque a maioria desses empresários que tá aí hoje começaram lá de baixo, começaram com uma portinha, começaram dentro de casa, ia, sofria, fazia as coisas. Tem vergonha nenhuma não de falar não, como que meu pai e minha mãe começou. E se eu hoje tenho uma visão empreendedora, eu sei que para multiplicar qualquer riqueza tem que empreender. E para empreender tem que ter coragem. Agora, quando você empreende, limpando essas coisas, a prosperidade de Deus vai jorrar. Queridos, a unção de princesa é você poder servir uma boa mesa. A unção de princesa é você ter uma geladeira cheia. A unção de princesa é você ter para você e para prover para outras pessoas. Queridos, e outra, é igual minha mãe tá falando aí, não adianta você querer viver prosperidade sem trabalhar. Tem gente que tá lá, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o povo da igreja. Vai nada, e nem vai ganhar na loteria, nem vai. Quem quer romper já tá fazendo com 10 reais que tem. Quem quer romper já tá fazendo. Queridos, eu lembro quando a Nani começou, ela falou assim, Lari, eu quero dizimar na sua vida. Eu falei, amém, Nani. Eu lembro quando ela começou a dizimar 10 reais e eu abençoava aquele dízimo dela. E hoje Deus prosperou ela e tem prosperado ela. E daqui uns dias ela vai comprar o carro dela, ela trabalha comigo. Mas eu quero dizer aqui algo para você. Que Deus, ele prospera quem pega a visão. Então, ela além de cumprir os princípios, ela começou a pegar a visão do que é a prosperidade, que é trabalho. Queridos, prosperidade é trabalho. Se você tiver uma boa estratégia, você trabalha e Deus traz ruptura. Acabou. É isso. Agora, se você vive a frequência da prosperidade, você não quer ser só abençoado, você falou para Deus que você quer ser provedor. Só que Deus, ele quer saber se você quer ser provedor, porque ele vai te testar. Lá, eu preciso aqui, minha mãe, né, minha mãe falando ontem, minha mãe ficou doida comigo. Minha mãe tá aí, mãe, eu peguei na época o meu primeiro salário de 15, 16 mil e dei pro povo, dei pra igreja. Primeiro salário. Minha mãe ficou doida comigo. Minha mãe falou assim, minha filha, você fica dando tudo pros outros. Minha filha. Mas quando ela tinha visto, eu já tinha feito. Eu não pedi aval de ninguém, não. E queridos, a minha mãe vê hoje essa prosperidade na minha vida e ela entende que tudo que eu fiz foi semente. Tudo que eu fiz para Deus foi semente. Uma vez eu também sempre fui esperta em roubar semente. Eu não deixava, eu sabia de semente.
E eu não queria deixar ninguém pegar semente. Então, por exemplo, roubar semente assim no sentido, eu vou abençoar primeiro e depois não vai ter como alguém abençoar. Aí uma vez, o meu ministério, acho que era 16 mulheres que tinha que ir pro encontro com Deus. E era R$100 o encontro com Deus. E nessa época eu já era casada. E o Júnior falou assim, Lari, mas a maioria dessas mulheres tem condição. Eu falei, mas não é sobre isso. É sobre o que vai ser gerado no coração dessas mulheres. E essa bênção é minha. Se eu pagar para elas ir, o que elas receber, eu tenho parte nisso. Essa bênção é minha, eu não estou interessada se tem ou não condição. Eu sei o que carrega um encontro com Deus. Eu sei o que vai acontecer. E se eu sou a financiadora, Deus ele vai gerar na minha vida muito mais em todos os âmbitos. O povo não entendia o que eu estava fazendo. E aí, muitas vezes, o povo falava assim, mas o fulano tem condição. Eu falei, não me interessa. Eu sei aonde eu estou plantando. Eu sei o que eu estou fazendo, certo? Então, queridos, eu sempre entendi sobre semente. E teve vezes na minha vida que meu esposo não entendia, minha família talvez não. E de repente o Senhor começou a fazer 30, 60, 90, 1 milhão, 2 milhões e começou a exagerar e a transbordar. Toda semente, uma hora ela germina. Mas ela só vai germinar na hora que você estiver na frequência da prosperidade. Aí você fala assim, mas Lari, eu já ofertei tanto, eu já fiz tanto, mas se você ainda tá usando um Presto Barba 3 meses, se você ainda tá redicando comida para os outros, se você ainda não sabe receber alguém com um bom pão, uma boa coisa na sua casa, a prosperidade ela não germina. Toda semente que você entregou no reino, ela só pode brotar se o terreno for fértil. E a frequência da sua vida tem que estar nessa fertilidade. Você tem noção? Então, queridos, por muito tempo talvez você não vai ver germinar. Mas quando começar a germinar, ela vai fazer 30, 60, 90, 100, vai ser assim exageradamente. Certo? Então, não adianta você querer viver prosperidade tendo uma mentalidade de escassez, de pobreza, de miséria, de avareza. Hospitalidade só consegue ser hospitaleiro quem é próspero. Quem não é próspero não consegue ter hospitalidade. Quem não é próspero, querido, não consegue receber alguém na casa. Quem é próspero não consegue ir ali e oferecer um bom bolo para a pessoa. Queridos, quem não é próspero não consegue. Então, eu preciso que você entenda. Tudo que o Senhor colocar na sua vida tem que abundar sobre você e sobre quem está perto de você. Isso é ser uma pessoa próspera. E prosperidade não é você ter o muito, ter o melhor, não. É você viver o melhor com aquilo que você tem. Isso já é uma forma. Então, peguem a visão. A tarefa de hoje, tá? Tarefa de hoje é você pedir para Deus mostrar para você aonde você tem sido escasso. Fala, Deus, eu não quero viver mais isso aqui. Deus, eu não quero ficar usando um copinho de extrato de tomate para tomar café. Deus, me dá a condição de comprar um bom jogo de xícara. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade? Mas eu gosto tanto. Queridos, prosperidade é você ter e viver do melhor dessa terra. Põe isso na tua cabeça. Eu não estou querendo ser soberba, mas o dia que eu entendi isso, tá? Prosperidade, queridos, é você falar, Deus, eu quero ter o melhor produto de limpeza para limpar essa casa. Eu quero isso. Queridos, não use roupa para pano de chão, roupa para tirar poeira de casa. Vai lá na loja que vende essas coisas, compra lá baratinho. Cada coisa tem seu lugar. Tudo que você faz é profético. Não pega uma roupa sua para pano de chão. Pelo amor do Todo-Poderoso, não faça isso. Não pega roupa que você não usa mais, mas que você já usou para ser pano de chão. Isso, queridos, é profetizar algo muito ruim sobre você. Lençol rasgado, fronha rasgada. Queridos, agora deixa eu falar uma coisa pra você, mas Lari, eu não tenho condição. Mas quando você fala, Deus, eu não aceito mais essas coisas na minha casa, Deus vai te dar provisão, tá? Vai fazendo, vai tirando coisa quebrada, coisa que não presta, e conforme você fala, Deus, muda minha visão, muda minha visão, muda minha visão. E esses bloqueios, você sabe como que você quebra esses bloqueios? Indo num restaurante bom, comprando uma coisa melhor pra você.
quando eu comecei a viver essa prosperidade, algumas coisas eu falei, Deus, eu não quero mais isso pra minha vida. Porque às vezes a gente acaba pegando certos costumes, certo? A gente acaba pegando certas coisas. Então hoje você vai falar, Deus, eu quero viver essa prosperidade. Eu quero uma estratégia para prosperar. Senhor, queridos, quando alguém está debaixo da prosperidade de Deus, se você fazer um pão, você desata a vender. Se você fazer qualquer coisa e tá debaixo da prosperidade de Deus, pode ter 1000 barracos, o povo só vai na sua. Porque tem um imã que chama as pessoas, que é o favor de Deus chama as pessoas. Queridos, vou só contar uma coisa pra você. O pessoal compra minhas imersões, que é muito barata. Na verdade é uma oferta que você faz, né? Uma oferta pra mim conseguir pagar a plataforma é a minha equipe. Tem gente que fala assim, nossa, Nani, eu vou mandar 100, Nani, eu vou mandar 200, porque isso aqui é muito barato. Nani, eu vou mandar 100 porque eu quero receber 100 vezes. Nani, eu vou mandar 200, o negócio custa 70. O povo já entendeu a visão. Então, queridos, tem gente que ele é abundante. E aí tem gente que sabe, tem gente que sabe jorrar, porque sabe colher. Então eu quero que vocês entendam. Não parem de lançar, se o seu pastor é um terreno fértil, se a sua igreja é um terreno fértil, lança lá e põe nome. Fala, Deus, essa oferta aqui é minha empresa, é meu negócio que eu não tenho. E se você quiser fazer prova com Deus, eu jejuei 5 dias, pedi uma estratégia para o Senhor, para mim vender meus produtos, porque eu queria romper. Fiz 5 dias e fiz uma oferta no reino. Queridos, minhas redes sociais explodiram. Eu comecei a vender igual água, meus produtos, curso, e Deus tem me abençoado demais. Mas eu tive que fazer uma ruptura. E eu tive que pedir para o Senhor a estratégia. Então tudo tem uma estratégia. E se você pedir, faça lá na sua igreja. Fala assim, Senhor, mas faça num altar que é fértil, tá? O que é o altar fértil? Uma igreja que vive prosperidade. Porque, querido, se você semear onde não vive prosperidade, não gera, escuta o que eu tô falando para você aqui. Então, se lá na sua igreja você vive prosperidade, pega a sua oferta, leva lá e fala assim pro seu pastor, pro seu apóstolo, fala assim, apóstolo, essa aqui é uma oferta, eu tô pedindo para Deus uma estratégia de um negócio para mim prosperar. O senhor pode orar? E aí eu falo para você, queridos, aí você vai orar e vai pedir, Deus vai mostrar. Então, desilude desse negócio aí de vocês, de um salário. Aqui é o CLT, como? Não é não, queridos. CLT é escravidão. 12, 8 horas trabalhando. Serviço. Queridos, faz o seu salário por hora. Vê se faz sentido. Vê se faz sentido. Faz o seu salário por hora trabalhada. Vê se faz sentido. Então, seja alguém provedor no reino. Então hoje eu tô ensinando uma parte, amanhã eu vou continuar e eu espero que você venha amanhã pra live. 2h45 você vai trazer o óleo, eu tive uma direção do Senhor, mas o Senhor falou assim, hoje explica pra eles que eles têm que arrumar a casa deles, senão não vai funcionar. Então hoje, na oração 2h45, você vai pegar um azeite de oliva extra virgem ou virgem, você vai deixar do lado da oração, eu vou orar 1 hora e vai ter um momento que eu vou consagrar esse óleo, tá? Eu vou consagrar esse óleo para um tempo novo na sua vida e você vai ver uma ruptura sobrenatural, tá? E aí você vai usar esse óleo na sua casa, ungindo as suas coisas, você vai fazer, aí amanhã eu vou ensinar outra coisa para vocês. Amém? Mas hoje limpa a casa, faz faxina, tira o que é quebrado. Chega uma hora, pega, queridos. Chega uma hora, pega. Bate. Pega uma colher de pau, as panelas, fala, espírito de miséria, some da minha casa. Em nome de Jesus. Você vai começar a sentir uns arrepios ruins. É os capeta trupicando em cima de você e saindo. Esses arrepios ruins é isso. Os capetas saem louco, tá? Ok? Queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje eu dei folga pro meu suporte Nani, porque ela tá muito exausta e eu estou também. Hoje
nós não responderemos nada, nós estamos tirando o dia livre para descansar. Eu sei que eu tô com as tarefas lá do grupo em falta, mas a hora que eu puder eu vou responder. Eu estava muito sobrecarregada e a partir de amanhã eu vou colocar todas as coisas em dia, certo? Então, se vocês chamar suporte hoje, não vai te atender, até proibir. Eu falei, não responda ninguém hoje. Hoje tira livre para você ficar em paz, tá? E vocês que ficam tratando a Nani mal, porque é um povo que parece que na minha frente é uma coisa e atrás é outra, eu já pedi para ela bloquear vocês e até excluir lá do grupo. Então, ou vocês são crente de verdade no WhatsApp, eu quero que vocês sejam crente em todos os aspectos, tá? Não, gente, é umas coisas, aí vem falar mal da Nani, ai, a Nani não me respondeu. Acabou, respondeu ontem, vem mandar lá no meu WhatsApp. Ela que responde meu WhatsApp, mas ela vê tudo, queridos. Ela vê tudo, ela responde meu WhatsApp. Eu respondo quando eu posso, tá? Então, se vocês ficar com malcriação, respondendo de qualquer jeito, com estupidez, eu já falei pra ela, bloqueie esse povo endemoniado em nome de Jesus, amém? Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Espero vocês 2h45 da manhã. Beijo.